Devocional Diário. Com o evangelista Paulo Beto. É hora de ouvir a palavra. Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Hoje é quarta-feira e estou chegando com mais uma edição do Devocional Diário Novo Tempo. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam provas contra Jesus para prenderem, condená-lo à morte, mas não encontravam nenhuma. Marcos, capítulo 14, versículo 55. O julgamento de Jesus oferece um estudo de casos sobre injustiça, hipocrisia e maldade. Após ser preso no jardim do Getsêmani, Jesus foi levado à casa de Anás, o antigo sumo sacerdote. Anás o interrogou brevemente e depois o enviou à casa de Caifás, o atual sumo sacerdote. Caifás havia reunido o sinédrio, o corpo religioso dominante em Israel, para ouvir depoimentos. Ele esperava incluir os depoimentos de falsas testemunhas dispostas a mentir sobre Jesus, mas nenhuma delas conseguiu explicar suas histórias. Em vez disso, ele usou um testemunho de 2 homens que disseram: "Este homem disse: sou capaz de destruir o templo de Deus e reconstruir em 3 dias. Mateus, capítulo 26, versículo 61. O sumo sacerdote exigiu que Jesus lhes dissesse se ele era o Messias. Jesus respondeu: você disse isso, e no futuro vocês verão o Filho do Homem assentado no lugar de poder à direita de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. Ele deu aos seus inimigos tudo o que precisavam para condená-lo por blasfêmia. Não importava para eles que eles falassem a verdade. Culpado, gritaram eles. Ele merece morrer. O sinédrio oficializou o seu veredito pouco tempo depois, mas não tinha autoridade para executar a sentença de morte. Somente as autoridades romanas podiam fazer isso. Então os líderes judeus enviaram Jesus ao governador romano Pilatos. Pilatos não encontrou motivo para executá-lo. Ao saber que Jesus havia iniciado seu ministério na Galileia, Pilatos o enviou a Herodes, o governante da Galileia, que por acaso estava em Jerusalém naquele momento. Herodes fez muitas perguntas e depois ridicularizou, zombou de Jesus, mas não encontrou motivo para julgá-lo. Então o enviou de volta a Pilatos. Enquanto isso, os líderes judeus organizavam uma multidão para exigir que Jesus fosse crucificado. Pilatos tentou explicar que não conseguia encontrar culpa em Jesus. Mandou açoitar Jesus para tentar satisfazer a sede de sangue da multidão, mas não adiantou. Em meio a tudo isso, Jesus utilizou uma estratégia jurídica pouco ortodoxa, mas altamente eficaz. Se o seu objetivo é ser considerado culpado e condenado à morte, ele permaneceu em silêncio. Com exceção de algumas sentenças, recusou-se a confrontar seus acusadores ou responder às suas acusações, embora todas as partes do seu julgamento tenham sido ilegais e injustas. Ao fazer isso, ele cumpriu a profecia de Isaías 53:7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Em termos de justiça humana, os julgamentos de Jesus foram uma farsa, mas ele estava interessado em justiça de outro tipo. Jesus fez exatamente o que precisava para garantir que a justiça de Deus fosse satisfeita. Por causa dos nossos pecados, a única maneira de ela ser satisfeita era que uma pessoa inocente suportasse a ira de Deus, e ele era a única pessoa inocente. Jesus ainda estava em completo controle. Ele havia enganado e manipulado os líderes religiosos em todos os momentos de seu ministério. Ele poderia ter envergonhado seus acusadores
e expostos à hipocrisia de seus juízes, e foi por isso que ele permaneceu em silêncio. Ele os estava forçando a agir, ele não lhes dava outra escolha senão crucificá-lo. Uma lição fundamental desse épico erro judiciário é que um dia o réu será o juiz. Um dia todos nós compareceremos diante do Senhor para prestar contas de nossas vidas, e nosso destino eterno será determinado por uma única pergunta: quem vocês dizem que Ele é? E nunca esqueça que Deus é bom o tempo todo Deus é bom. O nosso canal no YouTube é Devocional Diário Novo Tempo. Inscreva-se, ative o sino de notificação, comente, deixe seu like e compartilhe. Nosso canal não é monetizado. Até a próxima edição. Shalom! Estaremos de volta. Mais uma palavra de Deus para o seu coração. Devocional Diário.